crise, né? Todos nós sabemos que está passando essa época aí realmente muito difícil, e graças a Deus a nossa consultora está conseguindo assim fechar obras, né? Então é isso que eu queria passar, essa experiência para vocês. E voltando lá atrás, né? Lá desde quando as outras crises, a maioria que são muito jovens talvez não passou aquelas crises daquela época, né? Que teve, elas eram um choque bem mais forte, né? Essas agora parece que vem mais devagarzinho, né? Lá não era, né? No outro dia a pessoa amanhecia e a hora que dava o Jornal Nacional já anunciava umas coisas, as medidas, e você à noite já ficava pensando naquilo. No outro dia, 2, 3 dias, o mercado estava totalmente diferente, totalmente diferente. Então, essa época a gente como que reinventava numa velocidade muito grande, né? Então tinha que adaptar aquela nova maneira, né? E o que aconteceu com a gente, com a nossa empresa, foi que toda a vida, no caso lá atrás, era mais eu mesmo, né, que decidia tudo sozinho. E o que eu mais percebia era que naquele momento que vinha a crise, eu de uma certa maneira não estava muito endividado. Esse era né? Os meus colegas que talvez projetavam os ganhos, né? Eles projetavam assim, tá bom, tá ganhando. Aí eles já iam projetando. Tinha amigos que ainda nem podia e já tinha um carro diplomata, na época era o auge, né? Então eu falei, mas você já comprou esse carro? Ah, comprei. Agora você vai vender seu Fusquinha 1.300, ele chamava ele de Perebinha. Vai vender essa Perebinha? Eu falei, não, mas não posso ainda. Não, paga a prestação. Eu falei, mas não posso. Então, aí eu não assumia aquelas prestações, aquelas dívidas, aí vinha o problema, vinha a crise, e eu, graças a Deus, estava com o meu Fusquinha, ficava com ele, estava quitado e ia, né? Eles não davam certo, porque estavam contando com um ganho que talvez daquele momento ali em diante não viria mais, né? Aí acabava. Então, por vários amigos, a gente começou vários amigos juntos de empresa e infelizmente desses amigos nenhum seguiram, né? Assim, não foi, porque em épocas antes, a hora que está tudo bem, até um livro que eu achei interessante, na época eu li, passei para toda a minha empresa, é aquele Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Quem Mexeu no Meu Queijo, acho que a maioria já leu, e aí fala justamente isso, né? Coisas que às vezes pega a gente despreparado, a gente não estava pensando naquilo, né? Até hoje mesmo, alguma empresa que a gente pediu recuperação judicial, na área química, e ficou devendo um valor para a gente tanto alto. Já tinha feito 3 obras, pagou direitinho. A 4ª obra, eu fui fazendo a obra, já estava com ela quase pronta e ficou um valor muito alto para trás e pediu recuperação judicial. Aí a gente, até hoje, num prejuízo. E a diretora financeira, minha amiga, falou, olha, os diretores, os proprietários, eram 2, eles já tinham feito compromisso com o dinheiro que eles iam ganhar, inclusive a projeção. Eles pegaram 5 anos para trás, projetou o ganho e jogou 5 anos para frente, deu um volume, pegou aquele volume de dinheiro e gastou. Comprou coisa, comprou fazenda, comprou imóvel, comprou salas que nem precisava, sabe? Então aí o menor sinal que deu um probleminha, não vendeu do tanto que estava projetado, pediu recuperação judicial. Então, até eu comentei com o Gaioso, falei, mas o que eu vou falar para tanta pessoa assim tão competente e tal? Aí eu falei, não, fala a experiência de que você foi passando, né? E que realmente, graças a Deus, chegou até aqui. E então, o primeiro ponto é esse, toda a crise que chegou, graças a Deus, naquele momento eu não estava tão endividado, né? Então, aí aguenta, suporta, né? Dá para passar. E o outro, a questão agora de cliente, né? Como que faz? Então, numa crise, na hora que fica difícil, você quase some todos os clientes, some tudo, né? Aí vocês perguntam, como que a Demaldo Funções está fechando obra? Nós estamos contratando, nesse mês passado, contratou 3 engenheiros e um arquiteto, contratamos vários profissionais. Por quê? Porque vem lá de trás, da 15, 20 anos atrás, a gente vem cuidando desses clientes, assim, cada cliente que a gente atende, no final da obra, eles estão mais amigos da gente do que quando começou.
sofremos com isso, sofremos, né? Porque tem cliente que abusa demais, né? Porque a gente faz tudo por ele, tudo. Então, o cliente é assim, até tem uma história que meu filho me passou, obrigado. É um colega dele formaram junto, na engenharia também, e trabalhava numa outra consultora. E na época ele foi lá falar, ajudar, com ajuda, né, para nós. Falando para o Marcelo, meu filho, olha, vocês aí na cidade tem fama de que vocês são inocentes demais, o cliente faz de vocês tudo que quer, o cliente pega vocês, abusa, realmente tem uns que a gente fala, não acredito que ele vai fazer isso com a gente. Aproveita e vai e tal, e dá um prejuízo pra gente. Até ele falando assim, não podem fazer assim. Inclusive ele falou, vocês são o único que pega todos os projetos. Porque quando o cliente vai lá, a gente faz todos os projetos, né? Isso a gente acaba assumindo toda a responsabilidade pela obra. Então nós não podemos dizer, olha, o estrutural não bateu, o elétrico não bateu, o hidráulico, porque foi nós que fizemos. E isso, de um lado é muito bom, porque a gente tem um domínio total da obra. De outro lado é ruim, porque qualquer problema que tiver, o cliente não aceita aditivo. Não aceita, porque foi nós que fizemos, nós também já falando dessa maneira, olha, não vai ter aditivo, porque nós vamos assumir tudo. Isso esse amigo contando que na empresa deles eles não fazem assim, para poder, na hora que começar, já sabe que vai ter aditivo. Então aí ele até usou uma expressão muito forte, falou, a gente trata o cliente bem até fechar o contrato, depois que fechou é inimigo. Eu falei, nossa, meu menino me godou, eu falei, não acredito. Então, isso lá atrás, né, 3, 4 anos atrás, enquanto o auge, né, aí tudo bem, todas as empresas têm obra, mas aí fica difícil, e agora, né, qual a empresa que vai ter? Então, aí a gente reconhece agora que a maneira que a gente agia lá atrás, né, poderia aproveitar, poderia não aceitar os clientes, até dar prejuízo para a gente nesse ponto, e a gente conseguiu atender eles de uma maneira, mesmo perdendo, mas agora o que acontece? Várias pessoas chegam e falam, eu dei até prejuízo para vocês, mas eu vou recuperar aqui, eu trouxe esse meu culpado para construir para vocês. Ele é bom, ele não é enjoado. Aí, quer dizer, ele sabe que está em débito com a empresa. Então, a gente percebeu o seguinte, quando o cliente fica com a sensação de que ele ganhou mais do que ele pagou, eu acho que aí está o segredo, né? Eu estou tirando essa conclusão aos poucos, porque deu certo, né? A mesma pessoa que nos deu prejuízo, né? Exigindo coisa que não estava no contrato, exigindo coisas para não brigar, a gente pega e cede, né? Toma às vezes prejuízo, igual eu falei, mas chega lá na frente ele tem a sensação de que ele deve para a gente. Aí o que acontece? Ele tenta arrumar um outro cliente, ele não tem coragem de falar mal, né? Ele acaba falando bem, né?